Amigos libertários, no vídeo de hoje a gente vai falar como é que você pode ganhar dinheiro com o Instagram Stories, né, que é esse aplicativo que tem mais de 500 milhões de usuários ativos. É um número absurdo, é quase o dobro, né, da população do Brasil e além disso são usuários ativos que estão usando com frequência. Eu costumo dizer que é a ferramenta com mais engajamento, né, que você vai ter com o seu consumidor. Por qual motivo? Porque na hora que você está ali no Facebook, rola uma interação entre as pessoas. E no Instagram não, eu costumo dizer que o Instagram é um a um, né? Ou seja, você está falando diretamente com uma pessoa que interage com você diretamente. Não é uma coisa, né? Sei lá, vamos colocar que não é uma coisa coletiva, é uma coisa muito, né, individual. A pessoa está olhando ali o feed, a pessoa está participando, engajando junto ali com stories. É uma coisa muito um a um. Então isso é muito legal, é muito interessante. E de lá pra cá, né, graças ao Mark Zuckerberg ter comprado o Instagram e ter colocado essa visão comercial que ele tem, que é brilhante, dentro do produto, foram criados milhões de novos negócios, literalmente usando o Instagram. Eu posso dizer pra você que eu já tive vários e vários clientes, né, que faturavam assim, vamos colocar entre 60 e 150 mil reais por mês, apenas com o Instagram. É claro que existe algumas limitações do Instagram, né? Você não consegue escalar tanto assim. Claro que se você for uma celebridade no Instagram, você pode ganhar dinheiro com patrocínio e também pode escalar a venda dos seus produtos. Mas pessoas normais, né? Fazendo ali, né, o feijão com arroz, o faturamento delas vai ter ali um limite, mas é muito dinheiro, né, para você simplesmente não ter site, não ter e-commerce, não ter nada, você ter simplesmente, né, um Instagram, um perfil no Instagram e você ganhar tanto dinheiro e ter tanto sucesso. Eu acho isso inacreditável, eu acho isso revolucionário. Eu comecei a observar o mercado, que é a principal característica, né, na minha opinião, né, do grande investidor, né, o cara que está observando o que está acontecendo. Isso tem tudo a ver com a escola austríaca, tá? E observando o mercado eu vi, né, que, por exemplo, a minha esposa, ela compra muitas coisas no Instagram, né? Ela compra assim vários itens, né, da nossa casa, ela comprou no Instagram. E eu achei aquilo a princípio muito esquisito, né? Primeiro que ela tá usando, né, o aplicativo como uma espécie de Google, né? Seja para comprar coisas ou pesquisar coisas, que são, né, que é algo que eu não fazia, mas eu observei que ela fazia. Depois eu descobri que muita gente usa o Instagram dessa forma, ou seja, a pessoa tá ali pesquisando itens, pesquisando uma série de coisas como o Instagram fosse um Google da vida, e isso gera venda, isso gera, né, o e-commerce. Então, por exemplo, a pessoa procura ali as hashtags, agora você pode seguir hashtags. Então a pessoa gosta de um produto, quer comprar uma bolsa, quer comprar uma roupa de bebê, quer comprar um tapete, quer comprar uma coisa da moda, ela pesquisa no Instagram, isso é muito legal, e vai ali e compra, né? Então assim, eu acho isso revolucionário. Com certeza Instagram, né? O Mark Zuckerberg é muito inteligente, ele começou a copiar várias redes sociais e pegou o melhor de cada um, né? Essa função ele copiou, obviamente, né? Eles copiaram do Pinterest, né? Que é totalmente visual, são imagens, tava vendendo produto, as pessoas procurando por hashtags, seguindo hashtags, eles copiaram tudo, tá? E eles conseguem copiar e fazer o negócio ficar melhor ainda. A mesma coisa do Instagram Stories, né? O Mark Zuckerberg criou vários aplicativos, para quem não sabe, tentando copiar o Snapchat, não conseguiu até que ele criou o Stories e hoje ele engoliu o Snapchat porque o Stories é muito mais interessante e muito mais legal, e ele continua com essa função, que nem eu falei, de um a um, né? Ele não é uma coisa aberta, coletiva ou qualquer coisa assim. Então você vê que o Instagram tem um potencial gigantesco, né? E ele começou, né? As empresas, essas milhões de empresas não ganham tanto dinheiro há tanto tempo, então ainda dá muito tempo de você ganhar dinheiro ou de você ganhar muito mais dinheiro usando o Instagram. Meu nome é Roberto Pantoja, você está assistindo a Investidor Anarquista, né? Não vamos esquecer aí, né, de curtir, compartilhar, conhecer todos os nossos serviços, né, principalmente a nossa consultoria em marketing e vendas complexas, tudo aqui na descrição do vídeo, tá? E conhecer os nossos patrocinadores, como é o caso aí da 3xBit, né, essa exchange revolucionária. Recomendo demais que você conheça. Eles dão uma educação, né, sobre criptomoedas, eles têm exchange, eles têm vários produtos interessantes e únicos no Brasil. Recomendo que você vá lá conhecer. Então vamos aqui, eu fiz uma listinha aqui, tá, gente? Do que você deve saber, né, sobre o Instagram para você começar realmente a faturar. A primeira coisa, você tem que entender se ela realmente é
a rede social correta para você ganhar dinheiro? Eu vejo hoje várias agências, né? A primeira coisa que quando eu abri minha empresa, eu falei, cara, a primeira coisa que eu quero ser é diferente das agências de publicidade. Eu não quero ter nada a ver com elas, tá? Apesar de que eu sou publicitário, tá? Eu também tenho um MBA em administração, né? E eu sempre quis me distanciar disso, que eu acho que realmente é um tipo de negócio que tende a fracassar, na minha opinião, ao longo do tempo, porque eles não têm um foco tão grande em resultado e tem um foco mais em simplesmente fazer publicidade. Então eles não fazem um estudo de mercado para, né, coisa que a minha empresa faz, e eu posso te afirmar aqui que existem várias redes sociais que a sua empresa não precisa participar. Né? E essas agências, uma infinidade de agências, está ficando cada vez pior isso, né? Cobrando um valor ridículo, né, para fazer postagens no seu Instagram, para que você tenha resultado. E é óbvio que isso não dá resultado, né? Para você, empresário mais experiente, que já foi otário o suficiente para jogar dinheiro no lixo fazendo isso, já deve ter percebido isso que eu tô te falando aqui. Então, depende de cada rede social, tá bom? O seu negócio, onde está o público-alvo do seu negócio? Às vezes ele não está no Instagram, então não faz sentido você investir no Instagram, tá? Inclusive teve uma grande empresa que a gente trabalhou por mais de um ano aí, que era uma grande empresa, né, com centenas de funcionários, e a gente viu que não fazia sentido nenhum a gente usar o Instagram, por exemplo. E aonde que a gente usava o Instagram? Para qual função tinha o Instagram? Era para conversar com os próprios funcionários. A gente sabe, né, que grandes empresas, né, que tem um número muito grande de funcionários, esses funcionários eles seguem as redes sociais da empresa. Então era um ótimo lugar, vamos colocar assim, tipo vamos colocar uma intranet da vida, né, pra gente fazer, como é que é o nome agora? A gente esqueci agora, que é tipo marketing, né, de dentro do negócio, né, somente para os funcionários. Nossa, como é que eu esqueci isso, né? Mas de qualquer forma, então ele era inteligente para isso, né? A gente usava o Instagram para poder conversar com os funcionários, né, nesse caso. Mas existem vários negócios que não precisam usar Instagram. Então a primeira coisa que você tem que avaliar se realmente vale a pena vocês usar o Instagram. A primeira coisa, às vezes não vale a pena e você vai estar perdendo o seu tempo e o seu dinheiro. E a gente tem que lembrar, né, que você podia estar investindo o seu dinheiro e o seu tempo, né, em outra plataforma que ia trazer um resultado muito maior, né? Segunda coisa que eu coloquei aqui é que ele é o cartão de visitas, né? Tanto da sua empresa como você como pessoa. Eu costumo dizer que agora, né, as empresas são as pessoas, né, são os founders, são os fundadores, são as pessoas que criaram a empresa. E a gente vê aí, por exemplo, o dono do Facebook, o Mark Zuckerberg, que eu sou mega fã, você vê que ele, né, tem uma empresa que é avaliada em centenas de bilhões de dólares, e ele aparece o tempo todo, né? É ele que faz as palestras, ele que é o porta-voz do negócio, ele é o cara que faz o gerenciamento dos produtos, ele é o cara que participa de tudo. Isso é muito legal, porque a gente está confirmando, né? Porque às vezes a gente conversa com pequenos empresários, a gente fala isso para eles, isso não entra na cabeça deles, falam, não, cara, isso não tem nada a ver, até parece, não sei o quê. E aí é legal que o Mark Zuckerberg, ele mostra isso, ele fala, é assim que funciona, e é assim que tem que ser. Né? Então, o Instagram é um excelente lugar para ser o seu cartão de visitas como profissional ou como dono da empresa. E aí, como é que a gente pode usar, né, o Instagram como cartão de visitas? Aí eu coloquei aqui, né, a primeira coisa, aquela parte de destaques, né? Em inglês é insights, em português é destaque. Então vou dar um exemplo. Você chega e começa a produzir conteúdo, uma coisa que eu acho legal, que eu vou falar aqui mais pra frente, em relação àquelas perguntas, né? Você faz uma pergunta lá no Instagram Stories e as pessoas começam a responder. E aí, inclusive, tem um case muito legal, né, que é do meu contador, chamado Rizomar, tá? Ele é um cara, um contador jovem, é um cara bem fora da caixa, e ele começou a ter um engajamento muito grande no Instagram, né, simplesmente tirando dúvida das pessoas em relação à contabilidade. Sabe que o Brasil é um país extremamente, né, complexo juridicamente, então isso faz muito sentido, né? Contábil mais complexo ainda. Então na época, né, do imposto de renda, ele simplesmente começou a falar, olha, você tem alguma dúvida sobre isso, né? Eu posso responder para você. Então ele começou a gerar muito conteúdo fazendo isso. E isso rapidamente vai gerando engajamento orgânico, ou seja, ele não precisa pagar para crescer no Instagram, porque normalmente você tem que pagar para crescer, para quem não sabe disso, né?
Então ele não precisa pagar, ele começa a ter engajamento, as pessoas começam a se interessar, porque é uma dor muito grande que a pessoa tem, né? E aí a pessoa começa a se interessar e o perfil dele começa a crescer. Então isso é uma forma aí de você estar usando, né, esse conteúdo para gerar venda. E aí o que você tem que fazer? Você tem que pegar essas perguntas e essas respostas e você transforma um destaque de cada uma dessas perguntas. Então o seu cliente, né, que está te pesquisando, a gente sabe que hoje, né, o cliente ele vai pesquisar por você na internet, é isso que acontece, né? Inclusive tem um cara que eu gosto demais, que é o Ricardo Jordão, que eu vi uma frase dele agora esses dias, né? Que primeiro o cara tem que virar seu fã para depois comprar alguma coisa de você. Eu concordo com isso 100%. Então o cara tá te pesquisando, ele vai achar você no Instagram, por exemplo, e ele vai olhar nos destaques e vai ver que você tem conhecimento, que você é um cara bom, que você entende do assunto. Então isso é uma forma interessante de você usar os destaques. No meu caso, né, no meu Instagram, eu coloco, por exemplo, todos os livros que eu escrevi, todos os serviços que eu presto, eu coloco os depoimentos dos meus clientes, eu coloco todo o conteúdo que eu gero, né? Então você vai criando destaques para aquilo ali ser o seu cartão de visitas. Então você consegue inclusive substituir o seu próprio site apenas com o Instagram, né? Com o perfil do Instagram. Isso é muito interessante, é muito legal, né? Você economiza uma grana e você passa ali a ter o seu cartão de visitas. A pessoa fala, pô, cara, qual, né? Como é que eu posso te encontrar? Tá aqui o meu Instagram. Na hora que o cara olha, tem tudo ali sobre o seu negócio, tudo, né, de você como profissional. Vamos ler aqui o próximo que eu coloquei, que você seja mais humano, né, gente? Isso é uma dica muito importante. Tá, isso aí, clientes, sei lá, há 3 anos, eu lembro, né, de conversar com alguns clientes que... Vou dar um exemplo aqui, tá? Tem uma amiga minha que ela faz doces, né? E aí ela colocava imagens apenas do bolo, né? Somente dos produtos. E eu falei pra ela, olha, isso tem que ser mais humano, né? Tem que ter pessoas participando disso. Você pode ter certeza que vai ter um engajamento muito maior se aparecer você com o bolo, se aparecer você fazendo o bolo, se aparecer os seus clientes com o bolo, se aparecer, por exemplo, uma festa de aniversário, né? Todo mundo cantando parabéns, e tem o seu bolo, né? Então são formas de você humanizar, né, o seu Instagram. Isso serve para tudo, tá, gente? Serve para e-commerce, por exemplo. Ao invés de você fazer um site de camiseta, você faz um site de camiseta que tem uma pessoa vestida, que tem uma pessoa numa situação usual, né, do dia a dia usando a camiseta. Então são maneiras inteligentes de você, né, trazer a parte emocional para o seu cliente. Então seja mais humano, né? E aí é legal também, né, que a gente tem que ter um balanço, tá? Entre o profissional e o pessoal, tá bom? Eu sou mais a favor, né, da gente ser mais comercial. Eu costumo dizer de você ter pelo menos umas 3 postagens, né? Ou então 75% do seu stories ser mais comercial, né, dos seus resultados que você tem no dia a dia. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho reunião com clientes diariamente. Então, se eu postar diariamente, né, o meu dia a dia, o pessoal fala, pô, o Roberto aí tá com a agenda lotada, tá cheio de cliente, né, mas tem que ter uma quebra disso, senão fica chato, né, fica muito chato. E essa quebra, né, pode ser uma quebra, né, de você com a sua família, de você comendo num lugar legal. Uma outra coisa que eu vou falar aqui também de você ser engraçado, né, de você colocar um meme, colocar uma coisa divertida, fazer uma dica rápida aqui, né, de você colocar direcionado para sua tribo. É muito importante que você tenha a sua tribo. No meu caso, qual que é a minha tribo? A minha tribo é a tribo capitalista, é a tribo comercial. Eu falo isso o tempo todo nos meus vídeos, né? Eu e a minha tribo é totalmente contra, né, o coletivismo, o socialismo. Então a gente tem um inimigo. Não tem como você ter uma tribo se você não tem um inimigo. Então você tem que construir isso para você. Eu te garanto que o seu produto, a sua forma de vender, você consegue perfeitamente criar uma tribo. Então é importante que você, né, seja divertido com essa tribo. Então você vai ter memes para essa tribo, você vai ter coisas engraçadas para essa tribo. Então você vai estar dando sempre uma quebra ali daquela coisa comercial. Você pode trabalhar 75%, 25%, né, comercial e pessoal. Você pode também trabalhar 75% pessoal e 25% profissional, ou 50-50, tá bom? Isso aí você vai, na verdade, né, hoje o marketing é muito experimental. Então você vai sentir, você vai fazer as postagens, você vai ver se tem engajamento, se tem mais, se tem menos. Obviamente, né, as pessoas gostam de coisas pessoais, então eu já posso te garantir aqui de antemão que você vai ter muito mais likes, né, junto com a sua família, né, do que
você sozinho, por exemplo, então você vai ter muito mais likes, né, de você do que uma coisa que não tem ninguém, né, que é uma imagem ou sei lá, o próprio bolo ou qualquer coisa assim. Então existe essa forma de trabalhar e você vai sentindo como trabalhar e você vai fazendo a forma que traz mais engajamentos, tá bom? Aí vamos aqui, o próximo que eu coloquei, não adianta nada a gente ter tudo isso se a gente não tiver o que a gente chama de call to action. O que é o call to action, né? O que é o CTA? É você trazer o cliente a tomar uma decisão, né? A tomar uma ação. Então vou dar um exemplo. Na hora que eu tô fazendo ali o stories, isso é uma coisa que eu peco, tá bom? É uma coisa que eu esqueço de fazer e que a gente tem que fazer sempre. Então todo dia você coloca lá 20, né, stories, tá? Vale lembrar que o stories, apesar de que parece, poxa, eu vou colocar muito stories, vai ficar muito chato, quem me ensinou isso foi minha irmã. Você sabe que o stories, o total dele é só 20 minutos, tá? Então não é tanto tempo assim. Então não se preocupe com isso. Então você tá lá colocando a sua história, né, colocando o seu dia a dia, mas tem que ter um momento que você chama, né, a sua audiência para comprar o seu produto, né, que você chama a sua audiência, né, para fazer parte do seu negócio. Então nunca se esqueça de ter um call to action, né, em todo esse conteúdo que você está produzindo. Uma dica legal também é que o IGTV, né, que é tipo meio que o YouTube do Instagram, que era uma porcaria, não dava audiência nenhum, ele mudou. Quando você coloca o vídeo agora no IGTV, ele automaticamente vai para o seu post. Pra vocês terem uma noção, só com essa mudança do Facebook, a minha audiência aumentou em 5 vezes nos vídeos que eu posto no Instagram. Então realmente funciona e eu super recomendo que você faça isso. Comece a brincar com o IGTV, que dá muito resultado e aumentou muito a audiência e o engajamento. Agora vamos aqui rapidamente as últimas coisas aqui, né, que eu poderia dar de dica para você, usar muita pergunta e usar também agora, né, que a gente tem tipo quiz, né, que você faz uma pergunta e tem as respostas e a pessoa começa a assinalar. Né? Eu comecei a brincar com isso no meu Instagram e eu comecei tipo, meio que educar as pessoas em relação ao capitalismo, em relação à minha tribo e deu um engajamento muito legal. Se você for criativo, dá para você brincar de várias formas com quiz, né, com essas perguntas e aí você tem as respostas, o cara vai clicar e vai ver se está certo ou errado. É uma funcionalidade nova, tá? E não só isso, né? Agora, com o último evento da F8 do Facebook, eles estão lançando várias funções interessantes que vai dar cada vez mais engajamento e formas cada vez mais fáceis de você ganhar dinheiro. E aí eu vou dar uma dica final aqui, né? Que uma coisa que eu sempre recomendo é que dos seus posts que você colocou, aquele que teve mais engajamento, se você é um profissional, né? Que você ganha dinheiro com o Instagram, é esse post que você deve promover. E mais uma dica aqui rápida também, tá bom? É que se você não é um cara que entende de marketing e não consiga fazer um público-alvo, né, muito aperfeiçoado, se você não sabe fazer isso, porque isso não é fácil de fazer, existe uma forma muito fácil de fazer isso, é você simplesmente escolhendo, né, um público de forma automática. Por qual motivo? Porque é de interesse do Facebook, né, que você tenha resultado. Então ele vai usar a inteligência artificial dele lá, o machine learning dele, ele vai utilizar o algoritmo dele para poder identificar quem se interessou pelo seu post e dessa forma ele vai te dar insights e vai te mostrar quem é o seu público-alvo. Para analisar, tá bom? Vamos colocar que tá vendendo alguma coisa feminina no meu Instagram, porque a pessoa colocou de forma automática, tá bom? Ou seja, a pessoa não especificou qual que é o público-alvo dela. Então a pessoa colocou lá assim, pô, vendendo vestidos vermelhos. Aí na hora que eu olho eu falo, o que tem a ver comigo isso? Se for no Stories, eu vou passar aquela propaganda. Se for no feed, eu vou pular ou vou bloquear. Então automaticamente, né, o Instagram ele vai entender, né, que aquela propaganda não faz sentido para homens, por exemplo. Ou então uma menina, né, às vezes uma adolescente, às vezes uma menina bem novinha, olha aquele vestido e acha que não tem nada a ver, que é uma coisa de velho, é uma coisa que não faz sentido naquela idade dela e vai fazer a mesma coisa que eu. Então o Instagram automaticamente ele vai perceber, né, que aquilo ali não tem nada a ver com criança nem com adolescente. E aí ele vai tirar aquele público-alvo. Então isso é muito legal porque ele vai criando um público-alvo para você e aí se torna, né, ali depois você vai nessa promoção, olha no Insights e você vai descobrir quem é o seu público-alvo. É uma forma bem interessante, tá? Eu acho que
mais ou menos em uma semana você promovendo um post, você consegue identificar, né, quem se interessa pelos seus produtos. Isso é bem legal, tá? E se você quiser saber, assim, né, coisas bem mais complexas em relação à marca digital no Instagram e outras redes sociais, tá? Eu recomendo a minha empresa, o WeHateThat.com, tá? A gente tem aí uma consultoria express que a gente faz sorteio. Já mais de 100 pessoas participaram do sorteio. É claro, né, gente, que pô, é difícil atender todo mundo. A gente escolhe toda semana, né, 3 empresas, tá bom? Para você poder conversar com a gente e a gente entender o seu problema. Então, fica aqui embaixo, né? Eu vou colocar na descrição para você participar dessa consultoria express. É isso aí, até mais, valeu!